Dando continuidade então aos nossos estudos, no segundo vídeo, a partir de onde a gente parou, temos aqui a circunferência trigonométrica, cujo raio dela é 1, então por isso que eu coloquei aqui, né, da origem que é 0 até o ponto 1, aqui em cima também é 1, aqui é menos 1, esses de verde vocês estão vendo aí, e aqui também é menos 1. Pelo plano cartesiano, vocês já se lembram. Vamos definir seno e cosseno então? Para definir seno e cosseno, vamos lembrar então do que nós já sabemos para triângulos. Lá para triângulos, a gente já estudou a relação que nós temos de seno e cosseno. Vamos relembrar? Então eu trouxe aqui para recordar o triângulo retângulo. Deixa eu sumir com minha imagem daqui. Pronto. Aqui é o ângulo θ, e aí eu defini um triângulo retângulo, que é a hipotenusa eu chamei de A, esse daqui é um cateto, chamei de B, aqui é outro cateto, chamei de B. O ângulo reto estaria bem aqui, ó. Pelo que a gente já sabe, pelo que a gente já estudou, para eu saber o seno desse θ aqui, é fácil. Vamos lembrar. Quem é seno de θ? Seno de θ é o cateto oposto. Vou botar minha imagem aqui de novo, para vocês me verem. Ficar com saudade de mim. É o cateto oposto pela hipotenusa. Nesse caso aqui, quem é o cateto oposto a esse ângulo? O C, que é a hipotenusa. O A. Então, o seno desse ângulo θ nesse triângulo seria C sobre A. Quem é cosseno? Cosseno do θ seria o adjacente, que é B, dividido pela hipotenusa, que é A. Então, cosseno seria B sobre A. E a tangente, quem seria a tangente desse θ, seria o cateto oposto, que é C, dividido pelo cateto adjacente, que é B. Já melhorei tudo isso aqui, ó. Tá? Esquematizado aí? Você pode lembrar também daquele macete que a gente já sabe, para não esquecer disso. Seno, cosseno e tangente, você lembra de socatoa. Por que socatoa? S, seno, cateto oposto pela hipotenusa. C de cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. E toa de tangente. Tangente é o quê? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Beleza? Isso a gente já sabe. Trouxe também para vocês recordarem nossa boa e velha tabela dos valores dos arcos e dos, consequentemente, ângulos notáveis, né? Que é 30, 45 e 60. Tá aqui a tabelinha. Vamos entender, então, esse negócio em cima da circunferência. Muita atenção aqui agora, pessoal. Ó, se liga. Por que, como eu falei, que esse eixo do x, que é o eixo vertical, vai ser chamado de eixo dos senos? Deixa eu sumir aqui com a minha imagem. Olha, vamos definir seno, então, para um arco aí qualquer. Vamos pegar, por exemplo, o arco de 30 graus, que estaria bem aqui, ó. Né? Então, aqui é 0 graus. Aqui você tem 30. Esse arco de 30, esse arco aqui, ó, do 0 até o 30, se você olhar quem é o ângulo correspondente a esse arco. Se você olhar aqui, ó, desse arco de 30 até aqui no centro, vou fazer de vermelho, que acho que foi melhor para enxergar. De 30 até aqui no centro, a gente consegue fazer um triângulo retângulo. Ó. O 30 no centro é essa reta, que seria a hipotenusa, e o 30 aqui embaixo, né, vai bater aqui, e aí eu fecho aqui, ó, triângulo retângulo. Por que eu estou fechando esse triângulo retângulo? Porque o ângulo correspondente ao arco de 30 é esse aqui, ó, que também esse ângulo é de 30 graus. Então, esse ângulo aqui, formado no centro, correspondente ao arco de 30. Lembra que ângulo é o que está aqui no meio, arco é o que está aqui em cima da circunferência, mas são correspondentes, tá? Que vale para um, vale para outro. Então, quem seria o seno do arco de 30? É o seno do ângulo de 30. Mas, olhando para esse triângulo que foi formado aí, quem seria o seno de 30, minha gente? O seno de 30, pelo que a gente já sabe, não seria o cateto oposto, que é essa distância aqui, ó, dividido pela hipotenusa. O cateto oposto, deixa eu fazer melhor. O cateto oposto eu vou passar aqui de laranja, não ficou bom não, de branco. Piorou. De azul claro. Cateto oposto, que é essa distância aqui, ó, esse tamanho aqui, seria o C, dividido pela hipotenusa. Mas olha que maravilha, gente. A hipotenusa é o raio, porque a distância daqui, onde eu estou fazendo agora de azul escuro, a distância do centro até aqui onde está o 30 é a hipotenusa, que é o raio. Que o raio é quanto? É 1. Porque a gente já definiu lá no início que a distância
na circunferência do centro até qualquer ponto vai ser 1, que é o raio. A gente diz que a circunferência é unitária. Se o raio é 1, maravilha, vai ser essa distância aqui que eu fiz de azul claro, dividido por 1. Se essa distância aqui é o C, que a gente chamou ali, vai ser quem? O seno de 30. O seno de 30, essa caneta aqui ficou horrível, hein? Vou fazer aqui de azul escuro. O seno de 30 vai ser o cateto oposto, que é C, dividido pela hipotenusa, que é 1. Qualquer número que divide por 1 é quanto? O próprio número. Então, C que divide por 1 é C. Só que se você perceber melhor, essa distância aqui do 30 até cá embaixo, que é o tamanho do C, a gente pode olhar bem aqui, ó. É a mesma distância que dá aqui, ó. Né? Porque a distância em cima do eixo Y é a mesma distância que deu aqui do cateto oposto. Então, olha que maravilha. Vai ser essa distância aqui, ó. Tô fazendo de azul claro agora. Dividida por 1. Então, no final vai ser só essa distância. E essa distância aqui, minha gente, esse tamanho aqui é quanto? Do zero aqui, do início, até 0,5. O tamanho é 0,5. Então, o seno de 30 é 0,5, que divide por 1 é quanto? 0,5, a gente já sabe disso. Olha que maravilha, 0,5 é o mesmo que 1 sobre 2. Tá aqui na tabelinha. Seno de 30 é 1 sobre 2, e 1 sobre 2 é quem? 0,5. Então você consegue perceber que o seno desse ângulo, ele é determinado quando você olha a distância em cima do eixo Y. É por isso que esse eixo Y eu chamei de eixo dos senos. Dá certo para todos. Olha aqui, deixa eu duplicar essa imagem aqui que é a mesma, só para você ver. Se eu fizesse para qualquer um, quem era o seno de 60? 60 está onde? 60 está aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. 60 não está aqui. Vamos fazer o triângulo que 60 forma, lá com o centro. Olha bem aqui. Vou fazer de azul mesmo. Então, deixa eu fazer melhor aqui. Calma. 60 está aqui, ó. 60 está aqui. Quem é o triângulo que 60 forma com o centro? Esse daqui, ó. O triângulo que 60 forma é esse. Então, o ângulo é esse. Não gostei desse último, não. Deixa eu melhorar. Quero que o vídeo não fique longo, mas eu não consigo. Que eu posso desenhar menos feio do que presencial. Bom, então aqui, ó, o ângulo de 60 está aqui. Quem é o seno de 60? Mesma coisa, o seno de 60 é cateto oposto, que está aqui, dividido pela hipotenusa. Só que quem é a hipotenusa? A gente já sabe, a hipotenusa mede quanto? Mede 1. Então vai ser essa distância aqui dividida por 1. E essa distância aqui, se você olhar em cima do eixo do x, é essa distância aqui, ó. É a mesma coisa. E essa distância aqui dá onde? Dá exatamente em 0,86 infinitos outros números. Bem aqui onde eu estou botando, é 86 infinitos outros números. E esse 86 infinitos outros números, por quê? Porque 86 vai dividir por 1, então vai continuar 86. É exatamente raiz de 3 sobre 2. Lhe provo agora, se você quiser ter um valor mais preciso. Quem é a raiz de 3 sobre 2? Bota aqui 3, raiz quadrada dele, que divide por 2. Olha ele aí. 0,86602540, infinitos números. Então é por isso que a gente consegue representar a inflação. É raiz de 3 sobre 2. Esse cara que está aqui, ó. Esse cara que está aqui, ele é a raiz de 3 sobre 2. E aí, beleza. E se fosse o seno? Como é que a gente olha o seno? Seno melhor ainda. Deixa eu duplicar aqui de novo essa imagem. Se você perceber, o seno... Quem é seno? Não, seno a gente acabou de fazer. Cosseno. Vamos olhar para o cosseno? Vamos olhar para o 60, que a gente já estava olhando? Porque eu já fiz propositalmente. Acho que não precisa nem mudar de desenho, não. Dá para olhar esse desenho bem aqui mesmo, ó. Aí percebe uma coisa. Como é que a gente faz para determinar quem é o valor do cosseno? Olha para a definição do triângulo retângulo. A definição do triângulo retângulo diz para a gente o quê?
que o cosseno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Oposto não, menino, eu vou confundir vocês. Eu estou confundindo, eu vou confundir vocês. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Olha para esse triângulo. Quem é cateto adjacente nele? Não seria o valor de B, que é esse tamanho aqui, ó, que eu vou fazer de verde. O cosseno, então, é cateto adjacente, que é essa distância aqui, dividido pela hipotenusa. Mas quem é a hipotenusa? 1. Então, quem é o cosseno de 60? Essa distância aqui mede quanto? Esse tamanho aqui, até onde o 60 refletiu no eixo do x, 0,5. 0,5 que divide por 1 é o próprio 0,5. Então, quem é o cosseno de 60? Olha que maravilha, é onde ele parar. Cosseno de 60 é 0,5, que é 1 meio. Tá aqui já, ó, cosseno de 60, 1 meio. Então, deu certo. Se você fizer a relação de triângulo retângulo, você vai ver que o cateto oposto, que está aqui, vai refletir em cima do eixo do y. E o cateto adjacente, que está aqui, reflete em cima do eixo do x. É por isso que o eixo do y vai ser chamado de seno, eixo dos senos. E o eixo do x vai ser chamado eixo dos cossenos. Deixa eu botar minha imagem aqui para vocês me verem, para vocês não ficarem com saudade. E deixa eu conferir se realmente está me mostrando, tá? Para você não esquecer disso, quem é o eixo dos senos e o eixo dos cossenos, você pode usar um macetezinho, fácil. Eixo dos senos é o do y, que é o vertical, é a reta em pé. Eixo dos cossenos é a reta x, que é a deitada, é a horizontal. Como é que você lembra disso? Cosseno é quem está com sono. Quem está com sono, deita, deitado. Seno é quem está sem sono. Quem está sem sono, fica em pé. Então, cosseno com sono, deitado, horizontal. Seno sem sono, em pé, eixo vertical. Lembrando disso, tu nunca vai esquecer, nunca vai se confundir. E aí, galera, onde vem o pulo do gato, você consegue marcar qualquer arco e você consegue, inclusive, entender por que que o cosseno de arcos que são maiores que 90 e são menores que 180 são negativos. Lembra lá da unidade passada? A gente definiu, por exemplo, quem é... Vou escrever aqui, ó, pra vocês acompanharem. Quem era o cosseno... Vou escrever aqui de vermelho. Quem era o cosseno de 120? Cosseno de 120 a gente definia que era menos o cosseno de 60. E eu prometi que vocês entenderam o porquê quando a gente viesse para cá. Por que era menos o cosseno de 60? A gente aceitou que era, mas não sabia o porquê. Por quê? O cosseno de 60 é 0,5. Então, de 120 é menos 0,5. Vocês usaram lá na lei dos cossenos, né? Valor negativo. Por quê? Vamos entender aqui agora, ó. Simples demais. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Que aí você vai entender o porquê que é valor negativo. Apagar tudo. Vocês estão vendo, como eu acabei de falar, que o cosseno está em cima do eixo y. Vamos olhar para o 120. 120 está onde, gente? 120 está aqui, ó. 120 está exatamente aqui. 120. Vamos olhar para o seno de 120. Seno de 120. Eu sumi comigo daqui de novo. E vamos olhar para o cosseno de 120. Sem fórmula agora. Quem seria o seno de 120? Olha para cá. Seno de 120 é no eixo dos y. Onde é que 120 vai refletir? 120 no eixo dos y vai refletir aqui, ó, no mesmo lugar que o 60. Então, é por isso que o seno de 120 era o mesmo que o seno de 60. Sem alterar sinal, porque está bem aqui, ó, 0,86 infinito. Está no mesmo lugar. Eles são correspondentes, batem no mesmo lugar. Agora, o cosseno é no eixo do x. Onde é que vai bater o cosseno de 120? Cosseno de 120 vai bater bem aqui embaixo, ó. Que número é esse? É menos 0,5. Por quê? 120 é correspondente a 60. Só que o 60 no primeiro quadrante, ele fica refletindo nos positivos. Já o 120 vai refletir no oposto do que 60 refletiu. O oposto de 0,5 é menos 0,5. Então é só por isso, por conta do plano cartesiano. 120 correspondente a 60, mas reflete no oposto. Da mesma forma, isso para o cosseno, tá? Para o seno não muda. Da mesma forma, se você olhar aqui, ó, esse arco aqui, lá na circunferência trigonométrica, ele é o arco de 240. Aí olha para cá, 240 para o cosseno é o eixo do x. Onde é que 240 reflete?
240 está refletindo no mesmo lugar de 120, no eixo dos cossenos, que por sua vez é correspondente a 60. Então, 240 também é correspondente a 60. Só que o valor de cosseno dele bate também no negativo. Então, quem é o cosseno de 240? Menos 0,5. E o seno? O seno de 240 é correspondente de 60, como a gente acabou de ver, acabei de falar. Só que seno de 60 é positivo. Só que 240 está aqui embaixo, então também é negativo. 240, os dois são negativos. Por quê? Porque 240 está no terceiro quadrante. Né? Lembrando que aqui é primeiro quadrante, aqui é segundo quadrante, aqui é terceiro quadrante e aqui é quarto quadrante. Todo valor que tiver todo ângulo, todo arco que tiver no terceiro quadrante, tanto seno quanto cosseno dele vão ser negativos, porque perceba que eles batem no eixo do x e no eixo dos y nos negativos. E como é que eu sei que 240 é correspondente a 60? Simples, você pode traçar uma reta 240 que passa pelo centro, e aí você vê que bate no mesmo lugar. O 240 estava ali, passa aqui pelo centro, e aí se você esticar, olha até onde é que vai? No 60. Por isso que 240 é correspondente a 60. Ah, então fica fácil. O arco de 30 graus, de 30, ó, de 210, por exemplo, que está aqui. 210. Ele é correspondente de quem? Passa essa reta que eu falei. Daqui, passa no centro, vai bater aonde? Vai bater aqui. Quem é que está aqui? Que eu não coloquei ainda. Quem está aqui é 30 graus. Então, o 210 é correspondente de 30, só que os valores dele, tanto de seno quanto de cosseno, são negativos. Então, quem é o cosseno de 210? Aí você olha aqui para onde é que ele bate. Seria o mesmo que o cosseno de 30, só que negativo, que é o oposto de 30. E quem é o seno? O seno vai bater aqui, menos 0,5. Por quê? É o mesmo que o seno de 30, só que também negativo. Todas essas relações, vocês entenderem melhor, eu trouxe aqui no software GeoGebra, que fica mais fácil para a gente visualizar. Vamos ver todos aqui, todos os notáveis. Olha aqui, ó. GeoGebra é uma coisa maravilhosa. Pronto. Aqui a gente entende melhor essa relação de seno e cosseno. Acabei de falar para vocês que no plano cartesiano, quem tiver em cima, refletindo em cima do eixo y, é cosseno. Perdão, seno. Olha eu já endoidando aqui. Porque tá tarde da noite, a cabeça não tá funcionando. Quem tiver em cima, refletindo em cima do eixo y, é seno, porque é sem sono, tá em pé. Quem tiver em cima do eixo do x é cosseno, que tá com sono, deitou. Vamos olhar isso aqui melhor? Aqui eu determinei o arco, então, de 30 graus. Tá vendo que eu já coloquei aqui em cima 30 graus? Esse vermelho, do 0 até o 30. Inclusive aqui ó, a gente consegue lembrar de todos, porque aqui está em grau. Se eu apertar aqui, mostra todo mundo em radiano. Tá vendo ali? 90 π sobre 2. Esse daqui que é 120, ele é 2 π sobre 3. Esse daqui que é 240, ele é 4 π sobre 3 e por aí vai. Vamos olhar aqui então para esse negócio de seno e cosseno. Seno não é o eixo dos y. Quem é o seno de 30? Tá ali, ó. Já apertei e já vai mostrar onde é que ele está refletindo. Deixa eu dar um zoom aqui para enxergar melhor. Olha que o 30 está refletindo exatamente em cima do 0,5. 0,5 notável é 1/2. E aí eu vou avançando, isso aqui mexe, ó, é móvel. A gente consegue ver todos. Percebe aqui, ó, que você sai do 0 grau e aí você vai subindo e vai avançando e aqui, ó, vai aumentando. Se você chega no 30, 30 está batendo em cima de quem? 30 está batendo em cima de 0,5. Aí você vai avançando, 45 vai refletir em cima de quem? 45 vai refletir em cima do seu valor, que vai dar 0,70 infinitos números. Você pode olhar lá naquela tabela. Como eu não coloquei exatamente em cima de 45, ali já não está querendo dar certo. Ó. Deixa eu ver se agora deu 45 graus. 44,95. Deixa eu ver se eu consigo colocar 45 certinho. Consegui. Se eu coloquei 45 certinho, vai bater lá no 0,70 infinitos. Aqui é infinito, ó, eu posso dar zoom aqui e uma hora vai mostrar, ó. Tá vendo? Ele vai dando cada vez melhor a aproximação, ó. Pronto, 0,71
E aí, menino, você vai aproximando aqui, você vai para o infinito. Você pode passar o dia nessa brincadeirinha aqui. Eu vou voltar daqui porque já deu um zoom muito grande. O GeoGebra é muito bom, viu? A gente vai trabalhar com GeoGebra em sala, inclusive. E quem é esse valor aí de 0,70 e blá, 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 blá? Nada mais é do que 2π sobre 2, porque dá para anotar isso. Se quiser provar, quiser ver esse valor mais próximo possível, joga na calculadora para você ver que dá certo, ó. Raiz de 2 que divide por 2. 0,70710678, infinitos números. Vai nesse GeoGebra aqui que você chega nesse número aí todinho. Todinho não, porque não é infinito, né? 60. 60 vai bater onde? O seno dele. Lá, ó, no correspondente dele, que é 0,86 infinitos números. Ó, dá o zoom aqui, vocês já vão ver que é de fato 86 infinitos. Eu não consegui 60 perfeito, por isso que não bateu ali no azulzinho. Porque a gente está olhando aqui, na verdade, para quantos? 59,92. Mas quem é o 60? Se eu conseguisse colocar em 60, deixa eu ver se eu consigo colocar em 60. Se não conseguir, tá bom. 60,08, tá bom. Quem é o de 60? Raiz de 3 sobre 2. E se você perceber, quem é o seno de 90? Chega até o 90 para você ver. Quando você chega no 90, ele vai bater em quem? Quando você chega lá no 90, ele vai bater exatamente em cima do número 1. Então, quem é o seno de 90? 1. Oxe, não consegui, não. Calma. Aqui. Quem é o seno de 90? 1. Por isso que eu já coloquei aqui no resumo, ó. Seno de 90, tá aqui embaixo, é 1. A gente entende também o seno de 90 agora. Tá? Quem é o... Eu tô aparecendo ou eu tô apagado? Não sei mais como é que eu tô. Tô sem, tá bom. Quem é o seno de 0? Vamos voltar aqui no 0 para você ver? O seno do 0, olha a reta do y. Quando você está lá no 0 graus, tá batendo no 0 também. Por isso que o seno de 0 é 0. E aí você faz essa brincadeirinha aqui com todos, galera. Ó. De 120, vai bater no mesmo lugar que o de 60. 185, no mesmo lugar que o de 45. 150, no mesmo lugar que o de 30. E quando você passar para 180, volta para 0. Então, seno de 0 e seno de 180 é 0. E aí, quando você passa de 180, todos os senos vão ser negativos, tá vendo? Todo arco que tiver no terceiro e no quarto quadrante, o seno dele é negativo. 210. 210, olha a reta ali mostrando. Ele é correspondente do 30. Só que o valor que você tiver para 30 tem que ser negativo. Tá ali, ó, 0, menos 0,5. Tá ali, ó, tá vendo? Que é de 210. 225, 225, ele é correspondente do 45, então vai ser o seno de 45, só que negativo. 240, correspondente de 60, vai ser o mesmo seno de 60, só que negativo. Que é a mesma coisa, ó. 300 é correspondente de 120, que por sua vez é correspondente de 60. Dá para ver a simetria aqui, ó. 60 aqui em cima, desce uma reta aqui agora, ó. Você consegue ver que 60 é correspondente de 300. 315 é correspondente do 45, só que negativo. E 330 é correspondente do 30, só que também negativo, porque está refletindo no eixo dos y aqui embaixo. E o cosseno? O cosseno você olha agora onde que reflete no eixo do x. Está aqui a reflexão deles. O do 30 vai bater aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, que é 0, 8, 6 e infinitos números. 45 está aqui no 0, 7, 0, 7, 1 infinitos, que é a raiz de 2 sobre 2. O de 60 bate exatamente em cima de 0,5, que é um meio. Olha que maravilha. E aí, quem é o cosseno de 90? Se você olha quando chega no cosseno de 90, ó, no eixo do x, que é o cosseno, dá em 0. Então, cosseno de 90 é 0. Estão vendo, então, aqui, ó? Vou botar os dois juntos. Seno e cosseno. Seno é o verde, cosseno é o rosa. O seno de 90 está exatamente em cima do 1. E já o cosseno de 90 está em cima do 0. Então, cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1. E aí você vai olhando. Vamos olhar só para cosseno. De 120 é o mesmo que o de 60, só que negativo. É o oposto de 60. 135 é correspondente do 45, só que negativo. 150 você consegue ver todos. Percebe que o cosseno de qualquer arco que tiver aqui, ou no terceiro, ou no segundo, ou no terceiro quadrante, serão sempre negativos. Vão ser o oposto dos seus correspondentes.
Por exemplo, quem é o cosseno de 240? É o mesmo que o cosseno de 60, só que negativo. O mesmo não, né? Porque não é o mesmo. É o oposto do cosseno de 60. Falar que é o mesmo, tô faltando com a verdade. É o oposto do cosseno de 60, que é o correspondente dele. Já os arcos maiores que 270 vão ter cosseno positivo. Por exemplo, quem é o cosseno de 300 é o mesmo que o cosseno de 60, positivo. Certinho? Quem é o cosseno de 315 é o mesmo que o cosseno de 45. E aí você entende então, pessoal, finalizamos a aula, que o eixo dos senos é onde o arco refletir em cima do eixo do y, e cosseno é onde o arco refletir em cima do eixo do x. Ou seja, seno é quem está sem sono, é em pé, é vertical. Cosseno é quem está com sono, deita, é horizontal. E assim a gente finaliza a nossa aula entendendo tudo sobre o cosseno e o seno para qualquer arco. Inclusive, se você tiver um arco maior que 360, é só achar o correspondente dele, né? Porque simplesmente deu mais de uma volta. E vai ter também seno e cosseno. Tangente vai ficar para a próxima aula, porque a tangente diferencia um pouco, mas vocês vão ver que não é nada de bicho de sete cabeças não, tá? A gente vai definir, lembrando que tangente é cateto oposto pelo adjacente, a gente vai definir no próximo vídeo ou na próxima aula. Fechou? Então com isso, creio que já dá pra gente brincar com as atividadezinhas. Até a próxima!